tua palavra é que nos guia. Nós não vamos pela cabeça de ninguém, nós não vamos pelo que nós sentimos, nós vamos pelo que está escrito. Nossa fé não está apoiada numa religião, numa igreja, em um homem, mas na tua palavra. Então, nos dá entendimento e ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus, usa a minha boca agora, mas fala forte com o teu povo. Amém. Olha para mim, por favor. Na semana passada, nós falamos sobre alguns sinais da volta do Senhor Jesus. Você lembra disso? Falamos sobre as guerras, e nós estamos no planeta tendo mais de 100 guerras e muito sangue sendo derramado. Nós falamos sobre a violência e como o ser humano está estimulando o outro a fazer coisas erradas, mata mesmo, trai, faz isso, faz aquilo, e você se assusta com o ser humano. Nós falamos sobre alguns sinais da volta de Jesus. Você está ouvindo agora falar sobre a preocupação da medicina com as superbactérias, porque não tem antibióticos que consigam resisti-las, matá-las. E já se fala que muitas pessoas vão morrer, e de uma forma rápida. Nós temos visto muitos sinais da volta do Senhor Jesus. Falamos sobre essa frieza do amor do ser humano. Falamos sobre os terremotos. Se você pegar de 100 anos para cá, você vai ver que só aumentam o número de terremotos, e um mais forte do que o outro. E mais um sinal é a igreja. A igreja está aqui nesse mundo, esse mundo sujo, esse mundo podre. A igreja está aqui limpa. As pessoas de Deus estão como a garça, branquinha, limpinha, mostrando ao mundo que é possível obedecer a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. O cristão, a pessoa salva, ela é estranha, ela é diferente, ela chama a atenção do mundo. O mundo fica querendo entender. Mas como é que pode? Como é que pode você ser uma pessoa tão feliz assim? E não bebe, e não usa drogas, e não fala palavrão, e não vai para as noitadas. Como é que pode? Que povo é esse? As pessoas ficam, poxa, vocês estão perdendo a vida dentro da igreja, né? Assim, enfiados em igrejas. Mas você está tão bem, você está tão bem, tão feliz. Casa, igreja, trabalho, casa, igreja, tão tranquilo. Uma vida tão pacata, tão em paz, não é assim? Isso é um testemunho para o mundo. Isso é um testemunho, é um povo que ainda está nessa terra sofrendo, porque no mundo nós temos aflições, é um mundo caído, é um mundo perverso, é um mundo que jaz no maligno. Mas estamos aqui sendo testemunha de Jesus, passando vida para quem está morrendo, passando fé para quem está em dúvidas, passando amor para quem está cheio de ódio, de mágoas. Nós estamos aqui sendo luz nesse mundo, não é isso? A igreja que em breve vai ser levada, ela ainda está nesse mundo, se despedindo do mundo, mas dando aqui um testemunho para que as pessoas não venham dar desculpas para Deus. O número de pessoas que dizem: eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar a prostituição, a pornografia, a mentira, eu não consigo isso, não consigo aquilo, não vão conseguir diante de Deus no dia do julgamento, com essa desculpa, se livrarem da condenação eterna, porque Deus vai mostrar os que conseguiram. Então todo mundo consegue se quiser.
A verdade é que no dia da volta do Senhor Jesus vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa gloriosa para os salvos, muita alegria, muito prazer, mas vai ser um dia de muita tristeza, muita dor, muitas lágrimas, desespero total para quem vê a igreja, para quem vai ver a igreja subindo e ela ficando. Imagine a pessoa vendo a igreja indo embora, porque todos os olhos verão, vendo a igreja partindo, vai ficar a igreja física, os galpões, mas a verdadeira igreja, que é você, onde Deus habita, Ele vai levar. E realmente quem ficar vai ser muito triste, muito triste. E infelizmente a quantidade de pessoas que vão ficar não são poucas. Isso é preocupante. Por isso que nós continuamos pregando a palavra de Deus. Mas nós vamos falar hoje sobre uma outra coisa. O Espírito Santo é que está detendo o mal. Quando ele for tirado dessa terra, a coisa vai ficar mais feia do que já está. Tudo que você vê na igreja, cura, libertação, as pessoas se entregando a Jesus, é obra de quem? Do Espírito Santo. Sem Ele, só vai ter ação do mal nessa vida. Realmente vai ser um dia de muitas dores para quem ficar. Você pode morar bem, gostar da sua casa. Quem gosta muito da sua casa? Da sua cama, não tem igual a sua, né? Seu banheirinho é o seu banheiro. Você não gosta de ir no banheiro do shopping, da igreja ou de qualquer outro lugar. Você vai quando não tem jeito, mas você gosta, às vezes você até se segura para ir em qual? No seu. Você pode viajar para onde for, você pode dormir na casa de quem for, pode ser uma mansão. Você gosta mesmo de dormir na sua casa, seu travesseiro. Não é assim? Todos nós gostamos, né? Mas a nossa casa, onde nós mais temos que desejar morar, é o céu. Aqui nós estamos aqui, vamos ficar por um tempo. Daqui a pouco vamos para a nossa verdadeira morada eterna. Jesus disse que foi preparar lugar. Imagine um lugar preparado por Deus para nós. Imagine esse lugar. Você pensa no céu? Eu penso muito no céu. E mais um pouquinho nós vamos chegar lá. Mas vamos meditar aqui. Vamos meditar. Vamos voltar a esse texto, e hoje eu quero pegar uma parte diferente dele, que diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz aonde? À porta. E sobre ti será o seu desejo. Agora lê alto. Mas sobre ele deves dominar. Olha para mim, por favor. Deus, Ele conversa com Caim. Ele vê o que estava dentro de Caim, o que Caim estava com vontade de fazer. E Deus disse: eu já vi. Eu sei o que você está planejando, eu sei o que você está desejando. Isso não é bom. É contra você essa vontade, vai te fazer mal, mas eu não vou me meter. O seu desejo é contra ti, cabe a você dominar. Eu estou fora. Em outras palavras, depois não me culpe. Depois não venha dizer que a culpa é minha. Você que escolhe. Eu deixo isso em suas mãos. Agora vai em Deuteronômio, vai um pouquinho para frente. 30, versículo 15. 30, 15.
30:15. Deuteronômio 30:15. Posso ler? Estou esperando. Vamos lá. Vês aqui, hoje te tenho proposto o quê? A vida e o quê? E o bem. E a morte e o quê? E o mal. Duas coisas diferentes. Vá no versículo 19 agora. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e o que? E a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá um palpite: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Novamente, olhe bem para mim agora. Não converse, não durma, não se distraia, para você entender o que Deus quer falar com você hoje. Novamente Deus chega e diz assim: olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você é que escolhe. Vou dar um palpite, vou dar uma dica: escolhe, pois, a vida. Mas é você que vai escolher, não sou eu. O que mais prejudica o ser humano, o que faz um estrago na vida do ser humano, é a própria vontade. Enquanto é criança, tem vontade de fazer besteira, mas os pais conseguem controlar. Sim ou não? Os pais têm autoridade e eles são obrigados a obedecer. Senão, hoje ainda é mais leve, mas no meu tempo, couro comia. Aí eles crescem dizendo assim: ó, não vejo a hora de sair dessa casa, não aguento mais, eu sei o que eu estou fazendo, a senhora não me entende. Não é assim? O problema é que quando vai chegando numa idade que ele já pode bater de frente, aí ele começa a sofrer. Eu me lembro, quando eu era adolescente, a maioria dos pais só deixava a menina namorar com 18 anos. Quem pegou esse tempo? Algumas pegaram, faz assim: queria porque queria namorar. Não, minha filha não, só quando tiver de maior, ou só com 16, ou só com 18, não era assim? Era guerra. Meu tempo de adolescente, de jovem, eu vi muito isso. Hoje já tem aí adolescentes grávidas, hoje está uma guerra. A mãe descobre, já a barriga está crescendo já. Agora, o sofrimento do ser humano começa quando ele começa a querer fazer a própria vontade. Aí o mal começa a trabalhar. Aí o mal começa a encontrar espaço. Aí o ser humano começa a se arrebentar. Então você vê vários testemunhos de pessoas que quiseram fazer as coisas do jeito que pensavam, do jeito que sentiam, do jeito que achavam melhor, e foram se arrebentando. Vamos agora fazer um paralelo entre o Jardim do Éden e o Getsemane. Vamos fazer um paralelo. No Éden tinha tudo para dar certo, ou não? Tudo. O ser humano tinha tudo em um jardim maravilhoso, em um lugar perfeito. Tinha tudo para fazer tudo certo e viver bem. Mas lá no Éden, o ser humano quis fazer a própria vontade e fez. Desejou o fruto, comeu do fruto e se arrebentou.
passou autoridade para o mal. Quando Deus apareceu, o que é que eles fizeram? Se esconderam. Lá no Éden tinha tudo para ser de acordo com a vontade de Deus, e o ser humano não sofrer, mas fizeram o que queriam, comeram. Deus deixou? Deus deixa. Você pode fazer o que quiser com sua vida, Deus deixa. Observe que Jesus veio também no jardim do Getsemane e fez o contrário do que o ser humano fez. Eva e Adão fizeram a vontade deles, Jesus fez a vontade do Pai. Você vê no Getsemane Jesus lutando contra a própria vontade, mas você vê hoje na igreja as pessoas lutando, é para serem abençoadas, é para serem curadas, é para transformar a família, mas você não vê as pessoas lutando contra a própria vontade. Você não vê. Nada de errado lutar pela sua cura, pela sua prosperidade. Nós temos correntes para isso, nós temos reuniões para isso. Segunda-feira eu faço a corrente da prosperidade. Nós vamos estar aqui segunda-feira. Todo mundo que tem um nome sujo deve trazer o nome num papel. Vamos estar dando mais uma volta da queda das muralhas. Não tem nenhum problema. Não tem. Pastor Menezes faz 7h10, Bispo Edgar meio-dia 18h30. Nós vamos estar 15 horas, depois voltaremos às 22 horas. Eu faço corrente da prosperidade, não tem problema. Nós temos corrente para cura. O Bispo Rafael faz terça-feira, não tem problema. Mas nós vemos as pessoas lutando para serem abençoadas, para conquistarem, mas poucos lutam contra a própria vontade. Por isso que poucos serão salvos. Na sua vida tem prevalecido a sua vontade ou a vontade de Deus? Por aí você sabe se você está bem ou mal espiritualmente. Você não vê Jesus se escondendo no Getsemane. Quando eles perguntaram quem era Jesus, ele disse: sou eu. Ele fez o contrário do que Adão e Eva fizeram. Eles perderam no Éden, Jesus venceu no Getsemane, no jardim, provando para nós, sabe o quê? Que há condições de vivermos nesse mundo fazendo a vontade de Deus. É fácil? Não, mas vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Dói, Getsemane dói, a vontade de Deus dói, mas ela salva, mas ela nos abençoa, é o melhor para nós. A vontade de Deus é o melhor. Então você tem muita gente dentro da igreja, mas muita gente fazendo a própria vontade. Será que Deus quer que eu esteja dentro da igreja dele só louvando a Ele? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Será que é só isso que Ele quer? Só cantando, só pedindo? Não. Ele nos quer fazendo a vontade dEle. Ele quer levantar um povo diferente, que tem ouvidos para ouvi-lo, que siga a vontade dEle, a palavra dEle. Pare para pensar. Você já parou para pensar por que Jesus veio ao mundo? Porque a lei não salvou o homem. Deus colocou o animal para sofrer no lugar do homem. O homem pecava e tinha que pegar o animal inocente, olhar no olho do animal, e o sacerdote degolava o animal, cortava o animal, e a pessoa via que o animal estava morrendo pelo pecado dela. Mas morreu foi tanto animal, e o ser humano continuou pecando. A lei não salvava, mas Jesus veio salvar. Nós somos salvos por causa do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus. Ele veio e aguentou tudo e foi fiel até a morte. Você tem dúvida que Deus ama você? Ele foi fiel até o fim.
Ele aguentou cravos nos pés, cravo nas mãos, coroa de espinho, cuspe no rosto. Ele aguentou a afronta, ele aguentou o espancamento, a tortura. Ele aguentou a morte de cruz. Só para quê? Para não perder sua alma para o diabo. Só para você não ir para o inferno. Será que isso é pouco? Eu não tenho dúvida que Ele te ama. Agora eu tenho dúvida se você ama Ele. Porque eu não acredito no amor que não obedece. Eu não acredito no amor de boca. Um marido que fica falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e traindo e aprontando. Isso não é amor. Antes você não falar que ama e mostrar com atitude. Atitude. Eu não fico o tempo inteiro dizendo para minha mulher: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não fico. Eu falo, às vezes eu falo, mas eu mostro todo dia, nas minhas atitudes, o quanto eu a amo. As suas atitudes estão mostrando que você ama Deus ou não. A vontade dele tem prevalecido na sua vida ou a sua? Porque não adianta. Você pode vir com qualquer conversinha. O jovem rico falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Falando bonito, bom mestre. Jesus disse: conhece os mandamentos? Conheço todos, desde a minha infância. Uma coisa te falta. Uma coisa. Mas essa uma coisa, ele não quis abrir mão. Ele não abriu mão para ter a salvação, a vida eterna. Ele preferiu ficar com as coisas dele, que ele era apegado às coisas. Mas me diga uma pessoa que viveu nesse mundo, que conquistou, que ficou rica e que levou alguma coisa. Me mostre uma que conseguiu levar alguma coisa. Que foi com ela o carro, a casa, o dinheiro, os dólares, as joias. Me mostre uma. Fica tudo. Não leva nada. Nada. Imagino a pessoa no inferno, hein? Não quis abrir mão de nada, do apego às coisas, para ser de Deus como Ele. E lá pensando: puxa, eu troquei o material que ficou tudo e perdi o principal. Nós não vamos levar nada, gente. Nada. Tenha tudo, mas não se apegue a nada, porque fica tudo. Fica. A nossa vida é frágil. A vida humana é frágil. Você vê a pessoa se internar num dia, no outro dia está morta. Morreu. Peraí, morreu. Você toma conhecimento, uma queda, um assalto, um acidente, um vírus que você não vê, entra no corpo, uma bactéria, e leva a pessoa. Como é que eu vou brincar com a minha alma que é eterna? Eu não posso, me perdoe. Me perdoe. Isso é muito sério. E se o diabo vê você fazendo a vontade dele, fazendo a vontade dele, fazendo a vontade dele, e deixando claro para ele que você quer as coisas dele, ele pede a sua alma. E Deus não tem outra opção a não ser entregar, porque você está mostrando que você não quer Deus. Aos poucos você vai se entregando ao mal, e ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém. Porque salvação é uma escolha. Salvação é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Tem que ser radical. É vida ou morte? É céu ou inferno? É com Deus na eternidade ou com quem? Ou com os demônios? Essa é a verdade. É vida ou morte? Está diante de você. Aí tem gente que fala assim, você fala: como é que está? E aí, fulano, vai ser salvo? Ah, se Deus quiser eu vou. Que Deus quiser, pessoal. Claro que Deus quer salvar todo mundo. Agora Deus respeita a sua vontade. Você quer fazer besteira? Vá em frente. Depois não culpe ninguém.
Você quer fazer a coisa certa, você vai colher os resultados disso. Tem salvação para você. Fique em pé no seu lugar. Ficou alguma dúvida? Olhe para a sua vida. Pense. Avalie sua vida. Está diante de nós. Da hora que nós acordamos até a hora de nós dormirmos. Toda hora fazendo escolha. Certas ou erradas. Depende de nós. É sua alma. Sua alma está diante de você. E hoje eu queria perguntar para você: o que é que você quer? Vamos definir aqui hoje o que você quer. O que é que você quer? Vir aqui, cantar, louvar, participar do culto, um clima tão agradável. Que bom, fui na igreja hoje. E aí? Vai abrir mão? Vai perdoar mesmo? Vai se batizar hoje? Vai entregar tudo a Jesus mesmo? Vai largar o pecado mesmo? Vai largar a sujeira mesmo? Ou vai ficar enganando você mesmo? O bispo é na lata, sim? É na lata. Mas é para te salvar. Você que decide. Ah, eu não acredito que Deus vai lançar alguém no inferno. Tá bom, vai em frente. Não é que Ele vai lançar, não. Ele vai deixar a pessoa continuar no que ela escolheu. Você não quis tomar a decisão do lado de lá? Então do lado de cá você fica sem mim. Você me assumiu do lado de lá, você largou tudo, você sofreu por causa de mim. Você aceitou minha palavra, você creu na pregação, você se entregou, você se esvaziou de você mesmo. Ótimo. Você foi meu do lado de lá, você também agora é meu do lado de cá. Porque nem a morte separa a gente dele. Que ainda que morramos, viveremos. Essa é a maior vitória. Nenhum problema é mais importante do que esse, que precisa ser resolvido com urgência. E se você já tomou essa decisão, você pode ter qualquer outro problema, Deus vai te ajudar a resolver. Mas esse problema você já resolveu e te dá uma alegria tão grande, porque seu entendimento foi aberto, porque você conheceu a verdade, porque você anda na verdade, porque você é dele. Então você não tem medo de inferno, você não tem medo de demônio, você não tem medo de nada, porque você entregou, você foi firme na sua decisão. O diabo fica doido para você voltar atrás. Mas tem gente que nem passa na cabeça dela. Pode enfrentar o problema que for, é com Deus e acabou. O negócio dele é: Deus me dê força, eu vou em frente. Porque o principal, a alma, já é dele. O seu Senhor, o nosso Senhor, foi lá no jardim e ele não venceu como Deus, não, ele venceu como homem. Para mostrar, tinha que ser como homem. Ele humilhou o diabo. Tinha tudo para dar errado no Getsemane. Tinha soldados, tinha Judas, tinha traição, tinha tudo. Mas porque teve obediência à vontade do Pai, ali estava a nossa vitória. É tão bom ser de Jesus. Tão bom. Talvez você seja só da igreja. Que triste. Que triste. A igreja não vai te salvar. Talvez você vá na fé do pastor, do bispo. Eu gosto tanto da reunião do bispo. Também não vou te salvar. Não tenho esse poder. Estou lutando todo dia contra a minha vontade. É uma guerra. É uma luta. Às vezes a pessoa olha para o pastor, acha que o pastor é fácil para o pastor. Não, é guerra. Vontade que o diabo tem de derrubar um pastor, um bispo, é muito grande. Ferir o pastor escandaliza as ovelhas. Elas ficam dispersas. Sim ou não? É uma guerra. E você vê Jesus lutando contra a vontade dele, orando 3 vezes, o Pai dizendo não. Mas quando você está bem com Deus, os nãos que Deus te dá, você aceita. As perdas que você tem, você faz as pazes com ela. Que você sabe que na verdade você perde, mas não se perde.
As injustiças que você sofre, você faz as pazes com ela, porque Deus permite as injustiças para fazer a justiça dele chegar. Você vive bem, porque você vive olhando para o céu. Se você quiser consertar, Jesus veio consertar o erro de Adão e Eva. Se você quiser consertar a sua vida com Deus hoje, você pode ter passado dos limites, você pode ter feito muitas bobagens, você pode estar aqui diante de mim e falar assim: ó bispo, o senhor nem sabe o que eu apronto aí. Deus sabe, Deus sabe. Um dia eu vi um homem contando para a mulher na minha frente. Hoje eu queria abrir o coração na frente do Senhor, contar tudo que minha esposa não sabe. Eu falei: ai meu Deus, olha a encrenca. E a mulher: o que é que você não me contou? Eu falei: calma, nem começou ainda, você já está assim, criatura, calma. Deixa o homem falar, o homem quer se limpar com Deus. E cada hora que ele falava, eu: calma senhora, se ele terminar, deixa ele vomitar tudo. Vomitar tudo, ele já fez mesmo. Agora depois só toma a decisão, se a senhora quiser, mas deixa ele se limpar com Deus. Ele botou tudo para fora. Tudo. Foram coisas que eu tenho até vergonha de falar. Ela ficou muito irada, mas muito mesmo, que envolvia muita coisa suja. E ela foi para casa irada. O Espírito Santo falou com ela. Seu marido teve a coragem que poucos tiveram, ele quer a salvação dele, ajuda ele. Dias depois ele morreu. E ela me procurou. Foi a chance dele naquele dia de se limpar, de consertar os erros. Quem sabe hoje não é sua última chance. Se você quiser, fala para Deus: fiz tudo errado, estou com vontade de fazer coisa errada. Fala para Ele: estou com vontade, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu quero deixar minhas vontades aqui hoje. Quero ter coragem para fazer a tua. Ele vai salvar a sua alma. Se você quiser, pode vir aqui diante do altar. Os demais, feche os olhos. Chegando aqui, feche os olhos, vem cantando. Ao findar o labor desta vida, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? que destino há de ter tua alma? Feche os olhos. Qual será no futuro o teu lar? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo. Tu procuras a paz neste mundo, Em prazeres que passam e vão. em prazeres que passam e vão, Mas na última hora da vida, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. eles não mais te satisfarão. Meu amigo,
vida ou morte, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento essas pessoas a Ti. O Senhor foi bem claro para Caim: o seu desejo é contra você, vai te fazer mal, vai fazer um estrago na sua vida, mas eu não vou dominar não, é com você, está na sua mão. Não vou, é com você, eu te dei o poder de escolha. O Senhor disse: eu ponho diante de vós a vida e a morte, está diante de vós, escolhe pois a vida. Eu não vou poder escolher por vocês. Pai, enquanto éramos crianças, era uma coisa, mas depois que crescemos, a responsabilidade passou a ser nossa. Por isso que uma criança, quando morre, não vai para o inferno, porque ela é inocente. Mas depois que a pessoa tem o entendimento do certo e do errado, ela que decide. Como pode a pessoa saber o que é certo e fazer o que é errado? Como pode ela saber da verdade e andar na mentira? Como pode? Só tem uma resposta para isso: ela quer fazer a vontade dela. Mas tem gente abrindo mão da própria vontade para aceitar a tua. O Senhor mostrou, o Senhor se fez homem, o Senhor veio no Getsemane, no jardim, não foi coincidência não. O Senhor fez o contrário do que Adão e Eva fizeram. O Senhor veio me salvar, nos salvar. O Senhor aceitou aqueles cravos, aquelas marteladas, com aqueles cravos, aqueles pregos nos teus pés, nas tuas mãos. O Senhor aceitou aquela coroa de espinho te machucando, aquelas, meu Deus, surras, torturas, cuspe no rosto. O Senhor aceitou aquelas chicotadas com chumbo e ossos, meu Deus, arrancando pedaços da tua carne. O Senhor aceitou carregar aquela cruz. O Senhor aceitou por nos amar. Eu não tenho dúvida que o Senhor me ama. Eu entendi o teu amor. Mas a pergunta que o Senhor está fazendo é: você me ama? Que eu te amo, você sabe, mas você me ama. E por que não me obedece? E por que não faz o que eu mando? Você acha que eu quero o seu mal? Você acha que eu quero que você se perca? Você está iludido com essa vidinha tão frágil, que pode acabar a qualquer momento. Um vírus, uma bactéria. Em um minuto a pessoa morre. Em um segundo. Eu preparei um lugar para você. Eu preparei moradas aqui comigo. Eu quero viver com você eternamente. É isso que Ele quer, minha amiga, meu amigo. Entrega as tuas vontades a Ele, se humilha. Vai a Ele. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso escolher por você, a escolha é sua. Foi Ele que quis assim. Por isso que o julgamento é individual. O julgamento é individual. Pai,
Dá uma chance para essa criatura que hoje está sendo sincera. Dá uma chance para essa pessoa que fez tudo errado. Olha quantas besteiras ela fez. Mas ela não está se escondendo não. Ela está dizendo: eu fiz mesmo, me perdoe. Eu não tenho como mudar o passado, mas o Senhor pode me lavar com o sangue de Jesus. O Senhor pode me levantar. Então me levanta, me ajuda. Olha ela aí, meu Pai, lutando contra a própria vontade. Olha essa pessoa aí querendo nascer de novo, querendo receber do teu Espírito. É a única maneira dela ser transformada, é a única maneira, meu Pai, dela conseguir ser o que o Senhor quer que ela seja. Então venha, meu Senhor, venha sobre ela agora e salva essa alma perdida, caída, aflita, mas que te quer, que te deseja. Se você está sendo sincero, eu não sei se essas lágrimas são verdadeiras. Está havendo salvação agora dentro de você. Se você está sendo sincero, tem perdão. Seja salvo. Seja restaurado. Seja transformado no novo homem. Isso, se entrega. Não é orar por ninguém, é por você. É pela sua alma, é pela sua salvação, é pela eternidade. Minha amiga, meu amigo, Deus te abençoa agora, Deus te perdoa agora. Ele foi a melhor escolha que eu já fiz. Conheces meu querer, conheces meu querer, conheces minha fé, conheces minha fé. Feche os seus olhos e cante. Conheces meu caminho e a minha história. Do mundo me afastei, minha vida te entreguei, minha vida te entreguei, e foi a melhor escolha, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, amigos eu perdi, deixei as ilusões. Vê o ser humano se preparando para tantas coisas, se prepara para o fim do ano, se prepara para viajar, só não se prepara para a volta do Senhor Jesus. Se prepare para a volta de Jesus, porque não está longe disso acontecer. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Usa a minha boca e fala com essa gente, meu Pai. Faça eles entenderem. Tanta gente lê a Bíblia e não entende. Se o Senhor não revelar, não der entendimento, ela não vai compreender nada. Espírito Santo, fala conosco, nos dê ouvidos espirituais para podermos escutar o que vai trazer temor, o que vai nos confrontar, o que vai nos dirigir, o que vai nos fazer enxergar o caminho que temos que andar. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos nós, mas fala conosco. Amém. Diz assim, Ezequiel 33:11: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer
Na morte de quem? Do ímpio. Mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta e olhe para mim. Eu decidi dar ouvidos à voz de Deus. A minha cabeça não é boa para muitas coisas. Ninguém tem cabeça boa para tudo. Mas para a palavra de Deus, minha cabeça é boa. Eu resolvi dar ouvidos à voz de Deus, a dar atenção à voz de Deus. Várias vezes na pregação você já ouviu falar: preste atenção, não durma. Não é assim que eu faço? É para o seu bem. Isso aqui que me abençoou, que me salvou. Eu não tenho formação, não fiz faculdade, tenho só o básico, mas uma coisa eu fiz desde os meus 16 anos. Eu coloquei a cabeça aqui, na palavra de Deus. Então, não se distraia, não converse, preste atenção, porque essa palavra pode te salvar. Deus não tem prazer na morte do perverso, do ímpio, de uma pessoa que ainda não se converteu dos seus pecados. Por que Ele não tem prazer? Deus não tem prazer na morte do perverso, porque se o perverso morrer, a alma dele é levada para o inferno. E Deus não quer que ninguém sofra eternamente no inferno. Ele não quer. Ele não tem esse prazer. Ele sabe que se a pessoa morrer sem salvação, já era. Preste atenção no que eu estou falando. Se você não crê no inferno, você não crê em Jesus, você não crê na Bíblia. Porque quem mais falou do inferno foi o Senhor Jesus. E o livro que fala do inferno é a palavra de Deus. O inferno existe. As pessoas, quando estão com raiva, tem gente quando está com muita raiva, ela manda outra para onde? Alguém já te mandou para o inferno? Você foi? Não. Você já mandou alguém para o inferno de cabeça quente? No passado, né? A pessoa não foi. Mandaram você para o inferno, se já mandaram, você não foi. Mas se você não crê na palavra de Deus, um dia você vai. E muitas pessoas, infelizmente, vão saber que o inferno existe, vão crer no inferno, só quando chegarem lá. E ninguém vai poder tirá-las de lá. O inferno é real. E muitas pessoas não atentam para isso. Você tem uma alma. Às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho nada na vida. Criatura, se você soubesse o valor da sua alma, você pode pegar todos os dólares, todos os euros, todas as libras, todo o ouro, todas as mansões, todos os aviões. Você pode pegar tudo que tem valor nesse mundo. Não se compara com o valor da sua alma. Porque tudo que há no mundo passa, está entesourado para o fogo, mas a sua alma é eterna. Se você soubesse o valor da tua alma, você não brincaria com a sua vida com Deus. Não brincaria. Você iria se converter dos seus pecados, dos maus caminhos que você tem andado, se é que você tem andado. Eu vou ser sincero para vocês, bem sincero. Quando vem o Natal, dá tristeza.
não dá alegria. Por quê, bispo? Porque as pessoas não entendem nada. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus nasceu, mas eles comemoram no Natal. Mas eles lembram da família, eles lembram dos presentes, o comércio aquece, mas cada dia vai para mais longe de Jesus. Cada dia desagradam mais Jesus. E do mesmo jeito, quando o Senhor Jesus veio nesse mundo e não teve nem lugar para ele nascer, não tinha espaço na hospedaria, e olha onde ele nasceu. O ser humano não tem dado espaço para ele até hoje. Até hoje. As pessoas não têm dado lugar para o Senhor Jesus. Se enchem de tantas coisas, mas não se enchem de Jesus. Então você não vê no Natal as pessoas preocupadas em abrir mão dos seus pecados, refletindo sobre a vida delas, querendo agradar a Jesus. Você vê as pessoas querendo agradar os outros, a si mesma. Mas Jesus fica de lado. Desde quando o Senhor Jesus veio a esse mundo de forma humana, Ele tem enfrentado isso, essa dificuldade para encontrar espaço na vida do ser humano. E a pergunta que eu faço para você: o que é que precisa sair da sua vida para o Senhor Jesus entrar? O que é que está faltando sair para Jesus entrar na sua vida e salvar sua alma? Um pecado? Que você vive dando desculpas que não consegue largar? Um pecado que você justifica que sua carne é fraca? Um pecado que você gosta e tem muito prazer, mas você não teve coragem de abrir mão por amor a Jesus? Um orgulho de reconhecer o seu real estado, que com o tempo você foi mudando? Uma vaidade que fez você perder o foco da sua salvação? Uma mágoa que você foi deixando entrar, e hoje tem uma pessoa que você não suporta nem olhar? O que está faltando você abrir mão para Jesus entrar? Tem gente que está numa fase que ela está ganhando muito dinheiro, está entrando muito dinheiro, mas Jesus está saindo, porque está entrando de uma forma errada. Cuidado, tá? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno. Você pode ganhar tudo, se você for para o inferno já era. Eu era criança, não sou mais criança. Eu era adolescente, não sou mais adolescente. Eu era um jovem, hoje eu não sou mais jovem, eu tenho 51 anos. Você também já foi um adolescente. Talvez você seja um jovem, mas talvez você já não é mais um jovem, e você sabe que sua vida está passando. De repente você tem um irmão que é uma criança, uma irmã. Você olha para o seu tamanho hoje, olha para o tamanho dela, assim: meu Deus, a vida está passando. Você se assusta quando você pega uma foto sua do passado. Fala assim: meu Deus, olha como era diferente. Olha como eu era quando eu era novinha, novinho. Por favor, dê valor à sua alma enquanto ela está no seu corpo. Dê valor a ela, porque Jesus pagou caro, mas caro, muito caro, só para salvar sua alma. A Bíblia diz que um jovem rico, ele era rico, ele tinha o que muita gente quer ter, que luta a vida inteira para ter. Ele tinha riquezas, eu não sei o nome dele, mas a Bíblia diz que era um jovem e rico, mas estava faltando salvação. Enquanto a alma não está salva, não adianta, pode ter o dinheiro que for. Ele perguntou ao Senhor Jesus,
o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Não é o que você faz. Você só vai ser salvo se você crer no que Jesus fez na cruz por você. Estava faltando salvação dentro dele. Dinheiro não faltava, mas salvação faltava. Enquanto sua alma não estiver salva, ela não vai estar sossegada. Não vai estar. Por isso que você vê a pessoa procurando, sabe, de várias maneiras, a felicidade para preencher a alma e não consegue. Casa 5 vezes. Jesus falou para aquela mulher samaritana: você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Você deveria pedir para mim a água, e eu te daria a água da vida. Porque você está em busca. A pessoa casa 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Tem gente que já bateu recordes. Sabe por quê? Porque ela quer encontrar o que preenche lá de dentro, mas só Jesus preenche. Só a alma salva se sacia. Quando a pessoa está salva, meu Deus, ela aprende a viver contente em qualquer situação. Até viúva, até solteira, ela está tão bem. Pessoas ficam: vai casar? Não. Se Deus permitir eu caso, não permitir eu não caso, estou legal. Você não vê ansiedade, desassossego. Quando a pessoa não está salva, ela fica achando: não é isso, acho que é um filho, agora tem que ter um filho. Ah não, nasceu mulher, tem que ter agora um homem. Se for um homem, acho que eu vou ser feliz. Não, agora eu vou ter que ganhar dinheiro. Não, agora eu vou ter que viajar. Não, agora eu vou ter que fazer isso. Não, agora eu vou ter que comprar um carro. Não, agora eu vou ter que... Tem gente que já comprou tantas coisas, mas o dinheiro não compra a salvação da alma. Escute, por favor, só escute. Jesus pagou o preço pela nossa alma. Ele não tem prazer na morte do perverso. Nós estamos aqui nesse mundo. Ninguém aqui sabe quem vai ser o próximo a entrar na eternidade. Eu não sei, você não sabe quem vai ser o próximo a morrer. Nós não sabemos. Pode ser você, pode ser eu. E quando chega a nossa hora, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Às vezes chega a hora do filho na frente do pai e da mãe, você não sabe. E eu te pergunto: se eu não sei, dá para eu brincar com isso? Ele não tem prazer na morte do perverso, mas quando você coloca os olhos nos Salmos 116, versículo 15, coloque aí, por favor. O que é que diz aí? Preciosa é o que? É a vista do Senhor a morte dos seus santos. Olha para mim, por favor. Deus não tem prazer quando o ímpio, o perverso que não se converteu, morre, porque Ele sabe que aquela alma vai sofrer eternamente no inferno. Mas a morte de uma pessoa de Deus é preciosa aos olhos dele, porque ele vê os anjos, aliás, ele dá ordem aos anjos para buscar a alma do salvo e levar para ele. Eu não sei se você enxerga o quanto o diabo quer a sua alma e o quanto Deus quer também. Eu não sei se você enxerga essa batalha espiritual. Você sabe quantas almas o diabo já levou para o inferno hoje? Você sabe quantas pessoas já chegaram no inferno hoje? Quantas que morreram hoje que os anjos levaram para o céu? Menos do que os demônios levaram para o inferno. Infelizmente, Deus vê isso. Deus vê. Infelizmente, porque o ser humano resiste a Deus o quanto pode. O ser humano, para abrir mão da própria vontade, não é fácil não. Não é fácil não. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei vivendo uma vida errada. Eu não conhecia a verdade. Mas o dia que a palavra de Deus entrou,
O dia que eu passei a crer, eu falei: acabou, vamos consertar nossa vida. Eu não era casado, nós namorávamos, nós nos consertamos, nós levamos a vida com Deus a sério, nós noivamos, nós casamos, nós assumimos a nossa fé, estamos 31 anos juntos e agradando a Deus. O dia que eu passei a crer, então eu tomei uma atitude de levar a escolha de Deus a sério. E o limite, sabe qual é o limite? O limite é você ver, porque a maioria de nós só passa a crer depois que vê. E eu vi demônios manifestarem, eu vi pessoas serem libertas, eu vi pessoas serem curadas, e eu ouvi a palavra de Deus, e eu passei a crer. A minha tristeza é quando a pessoa está dentro da igreja, ela está na igreja do Deus vivo, já está morta. Ela está vendo tudo, ouvindo tudo e não crendo em nada. Não crê, porque o dia que você crê, você se entrega sem reservas. Você não quer saber quem vai agradar ou desagradar. Você só pensa numa pessoa, nele. Você só pensa em agradar a Deus. Você fica tão grato por Ele ter aberto os teus olhos, para você enxergar o valor da sua alma. Você fica tão grato a Deus por isso, que não te interessa mais o que os outros pensam, o que os outros acham. Você só quer saber de uma coisa: eu vou para o céu. Não pense você, se você melhorou um pouco na igreja, que você vai ser salvo. Não vai ser salvo, porque só entra no céu quem é nova criatura. Se não nascer da água, se não nascer do Espírito, você não entra no reino dos céus. Não vai ver nem vai entrar. Ah, bispo, eu melhorei bastante, eu estou tão assim, tão melhor. Você já mudou, criatura? Você já se entregou? Você já se entregou? Não se iluda, tá? Nós temos muita preocupação com a emoção. Que tem de pessoas que achavam que o batismo nas águas valeu, e não valeu coisíssima nenhuma, porque ela se batizou e não largou o pecado. O que tem de pessoas na igreja que acha que tem o Espírito Santo sem ter, você não tem ideia. Porque no dia que você receber o Espírito Santo, você vai saber que dia foi esse, que marca e transforma você, muda você. Não tem nada a ver com sentir a presença de Deus, tem nada a ver com arrepio, com o que você sente aqui dentro, porque o que você sente passa, mas o Espírito Santo transforma aqui, ó. Sua mente passa a ser uma outra mente, novos pensamentos, novas atitudes. Se avalie, pare para pensar: e minha alma está salva? Se eu morrer agora, Deus vai ter prazer na minha morte? Ou tristeza, por eu estar dentro da igreja há tanto tempo e não ter entregue a minha vida a Jesus como deveria. Vou falar uma coisa para você: o dia que você se entregar 100% mesmo, de fato e de verdade, de corpo, alma e espírito, o mundo te perde, seus velhos amigos te perdem. Você vive nesse mundo, mas você passa a viver como se você não estivesse nele. Perdeu você, Deus ganhou você, mas o mundo te perdeu. Você perde o mundo para ganhar a vida eterna. Você perde aqui para ganhar na eternidade. E para fazer isso tem que ter coragem. Para ser de Deus mesmo tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Principalmente
Você que é jovem, as pessoas idosas, quando se convertem, é mais difícil desviar, porque já conhece o mundão, já se decepcionou com muitas coisas e com muita gente. As pessoas, quando elas se convertem com a idade avançada, já passou assim a emoção, é mais difícil. Ah, bispo, então eu vou deixar para me converter quando estiver velho. Vai, se não der tempo. Os jovens, eles são pegos pela curiosidade, pela imaturidade, pelas distrações de uma forma mais fácil. Ser um jovem de Deus é muito difícil. Só quem quer mesmo a vida eterna. Quem não quer, não paga o preço. Você está pagando o preço? Você crê? Olha essa palavra para terminar. Coloca aí Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 9. Essa palavra é muito forte. 16, 9. Por favor. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e o quê? Chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Primeiro Maria Madalena falou, não creram. Jesus já tinha falado que ia ressuscitar, não creram. Depois ele apareceu para mais 2, também não creram. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados aonde? À mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha para mim, por favor. Jesus jogou mesmo no rosto deles. Nem Maria Madalena, nem os outros 2 que me viram falaram, nem depois de tudo que eu avisei vocês creram. Pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa dentro da igreja, ela está dentro da igreja sem crer. Ela está sem salvação, coitado. Você só vai tomar atitude de se entregar quando você crê. Olha o que ele diz no versículo 16 para terminar. Versículo 15 primeiro. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o quê? A quem? A toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? E quem não crê será condenado. Então olha para mim, por favor. Crer ou não crer é uma decisão sua, não é minha. Se a pessoa está dentro da igreja, ouvindo a verdade, vendo o poder de Deus, e ela faz tudo errado, e não se entrega, e ela morre e vai para o inferno, o bispo é culpado? Honestamente é? O pastor é culpado? A igreja é culpada? Não, ninguém é culpado. Você não vai poder apontar o dedo para ninguém, a não ser para você mesmo, e dizer na eternidade: eu deveria ter crido quando eu vi aquela pregação. No inferno as pessoas clamam, tá? Aqui as pessoas são amarradinhas para clamar, para buscar o Espírito Santo, mas chegou no inferno, é um segundinho, já começa a clamar para todo lado. Mas lá não tem resposta não. Eu não estou dizendo para você ser desequilibrado. Eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas, não é nada disso.
Eu faço a corrente segunda-feira aqui, no dia 12 de janeiro, vai ter entrega da nova aliança. Ficou linda, ó. Que número é que está ali? 2026, o melhor ano da sua vida. Tá ligado? Vai ser, se você crer. Nós fazemos, olha para mim por favor, não é nada disso, não tem desequilíbrio não. Você pode ter as coisas, mas não deixando-las terem você, não vivendo em função delas. Eu não estou dizendo para você não cuidar do seu corpo, eu cuido do meu, eu cuido da minha alimentação. Eu também faço exercício, 3 a 5 vezes por semana eu faço também, não tem nenhum problema não. Mas eu não esqueço todos os dias da minha alma, minha vida com Deus. Eu não quero sair desse mundo derrotado, eu quero sair desse mundo vencedor. E eu sei que a minha maior luta é vencer a mim mesmo, e a sua também. Que Deus nos ajude a vencer a nós mesmos. O dia que nós respirarmos pela última vez, a alma sairá do nosso corpo, ou assustada vendo os demônios, ou muito feliz vendo os anjos levando para o céu, vendo os anjos que vai levar para o céu. Por favor, eu sei que não é fácil, eu já estive aí no seu lugar, quando eu cheguei na igreja, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, me entregar 100% a Jesus, e luto todo dia para permanecer na presença dEle. Falar que foi fácil até aqui, não foi não, mas Deus me ajudou até aqui. Eu levo minha vida com Deus muito a sério, eu não brinco não. O dia que Ele me chamou, eu disse: eis-me aqui. Nós estamos para terminar o ano, e a melhor coisa que você pode fazer agora é corrigir sua vida com Deus. Eu não posso fazer isso por você, eu não posso. Corrija a sua vida com Deus, corrija, abra mão do que tem que abrir, dê espaço para Jesus na sua vida, ouça de Deus o seu chamado, vem se entregar para Jesus. Ouça de Deus o teu chamado. Vem, vem, que a tua vida mudará. Oh, vem. não endureça, Não endureça o coração. vem. Vem. Que Deus estende a sua mão, Que Deus estende a sua mão. vem, Vem do jeito que está, do teu passado, do teu passado, Deus já não se lembra mais. Vem. Vem. Cristo quer te salvar. Vem logo antes que seja tarde demais. Vem. Chega de tanta ilusão, fecha os olhos, Chega de tanta ilusão. vem. Vem. Deus quer te levantar do chão. Vem. Já não há tempo pra pensar. Vem antes da morte, Vem antes da morte chegar. vem. Vem Do jeito que está, do teu passado, Deus já não se lembra
te salvar. Vem logo antes que seja tarde demais. Ó Deus, não diga nada agora, por favor. Deixa eu orar por você. Em o nome do Senhor Jesus, eu preguei a tua palavra. Eu sei que as pessoas têm mais facilidades para guardar as palavras de ofensas, a palavra de um médico quando diz que ela está com determinada doença. E muitas pessoas têm dificuldade de guardar a tua palavra. Eu preguei a tua palavra. O Senhor não tem prazer na morte do perverso, do ímpio, do que não se converteu ainda. Mas o Senhor tem prazer na morte daqueles que são do Senhor, que viveram nesse mundo separados do pecado, do erro. Quando morre um salvo, o Senhor dá ordem para os teus anjos buscar. Vai lá buscar. Eu quero ver ele. Vai lá. Nós falamos que a pessoa é promovida porque ela conseguiu morrer sendo fiel até o fim, morrer dizendo não para a carne, para o diabo, para o mundo, morrer vitoriosa. São poucos, meu Pai, que morrem assim. É triste saber que a maioria das pessoas que o Senhor criou, a maioria das pessoas que vieram a esse mundo porque o Senhor deu a vida, o Senhor é o autor da vida, elas não deram espaço para o Senhor. É triste. Quando o teu filho veio nesse mundo, a hospedaria estava lotada. E olha onde Maria deu a luz. Não tinha lugar na hospedaria. E tem gente que está tão cheia de pecados, de orgulho, de mágoas, tão cheia desse mundo, que não tem espaço para o Senhor. O que Deus está pedindo para você tirar, minha amiga, meu amigo, Ele quer morar em você. Ele não quer só se hospedar, não. Ele quer morar. Ele quer refrigerar sua alma, salvá-la. Essa alma que buscou a felicidade em tantos lugares, pessoas, e foi tão decepcionada, ela só vai ter a verdadeira salvação, paz, alegria eterna quando se voltar para Jesus. Corrija a sua vida com Ele. Aproveite enquanto há tempo. Aproveite antes da morte chegar. Todos nós estamos vivendo, mas uma hora nossa vida é interrompida e a morte chega. Todo dia ela chega para alguém. Um dia ela vai chegar para mim, para você. Talvez ela já chegou tão perto de você. Lembra daquele dia que você quase morre? E Deus te deu mais uma chance, só para você não morrer sem salvação. Por que não vivereis, ó Israel? Por que não mudar? Por que não se entregar? Por que não reconhecer seus erros e dizer: me perdoa?
confessá-los, porque se com a boca confessar e com o coração crer, Ele é fiel e justo para perdoar. Aceita Ele, se entrega a Ele, busca Ele agora. Pode abrir tua boca, com palavras sinceras, com verdade. Fala com Ele. E se você não crê, fala para Ele: eu tenho dificuldade para crer, me ajuda na minha falta de fé, de crença. Não adianta você dizer que crê, porque quem crê se batiza, se entrega. Não adianta você dizer que crê, se você não larga o que tem que largar, que você sabe, você conhece, e a verdade pesa, porque você conhece a verdade, e está trocando sua salvação por quê? Por uma noite, por um prazer, por uma relação. Ela vai te dar prazer até quando? Até você morrer, e aí você não vai ter mais prazer, porque você não creu. A sua falta de crença fez você viver sem Deus, mas faz você viver com mal. É tua alma. Eu não estou falando pela minha alma, porque a minha eu já entreguei, a minha eu já decidi de quem ela é. Eu estou lutando pela tua alma, e eu sei que o diabo também está lutando por ela, e Deus também está. Todos nós sabemos que a decisão é sua. Se você quiser sair do seu lugar agora, você que tinha medo de vir aqui na frente, de se entregar, medo de não conseguir, de falhar, venha, Deus está te chamando, venha. Venha, porque pode ser a última vez que Ele te chama. Aquele jovem rico saiu triste, e ele morreu. O que é que ele levou? As pessoas lutam pelas coisas, e elas morrem, levam o quê? Muitas vão descobrir e vão crer da maneira errada, ou vão crer na hora errada. Só vão crer no inferno quando chegarem lá. O inferno está cheio de pessoas gritando, de almas aflitas, e do lado de cá está cheio de pessoas perdidas, e nós estamos lutando, meu Pai. É uma luta para ganhar uma alma. Parece que te pesca de anzol. Para pegar uma alma é tão difícil. Salva, meu Pai, salva essa pessoa que é sincera, que não está aqui brincando, que não está aqui, meu Pai, perdendo tempo. Ela está falando contigo porque ela crê, ela está buscando o teu perdão, tua misericórdia. Dá para ela, meu Pai, o teu perdão, lava ela com teu sangue. Faça a tua obra, fale com Deus, fale com Ele, abra seu coração. Aproveite essa noite, é noite de salvação. Mas um ano está acabando, mas um ano que você permaneceu vivo, mas um ano que Deus te livrou da morte. Agradeça a Ele por isso, pela chance que Ele está te dando de vida eterna. Se você está sendo sincero, Ele está te lavando, te limpando, te ajudando.